Amados, privilégio estar aqui. Obrigado, Ismael, pastora Germiro, Jairo. É bom estar entre amigos. É bom estar com gente que caminha na mesma caminhada, na mesma toada que a gente caminha e servindo ao Senhor. Eu estava entrando e o Oséias me recebeu dizendo assim: tem um tempão que você não vem aqui. Eu falei assim: rapaz, eu nunca tinha vindo aqui, na verdade, rapaz. Eu perdoei ele porque ele estava de vermelho e preto, mas deve ser que ele confundiu, que a gente tromba para lá e para cá. Mas é muito bom poder estar aqui no meio dessa gente que tem servido ao Senhor aqui nesse lugar. E eu quero compartilhar nesse tempo que nós temos a respeito dessa temática que os irmãos têm conversado, o Evangelho todo para o homem todo. Eu penso que de alguma maneira vocês tiveram acesso ao conteúdo disso, né, na caminhada que vocês tiveram. Essa expressão é fruto de um grito de alguns teólogos latino-americanos que se reuniram juntamente com outros teólogos do mundo inteiro lá em Lausanne. E do Pacto de Lausanne surgiu essa expressão, capitaneados lá pelo René Padilha, pelo Orlando Costas. Eles disseram: olha, esse negócio só de salvar a alma do homem não está respondendo os anseios lá da América Latina, não. A gente precisa fazer alguma coisa a mais. O Evangelho de Jesus, ele diz que ele salva o homem, mas ele também responde a algumas outras questões. E aí surgiu o Evangelho todo para o homem todo, que responde ao todo do homem. E a igreja local, você e esse que está sentado perto de você aí atrás, esse que você conhece tem muito tempo, que você está conhecendo agora, é a principal resposta de Deus para a mazela desse tempo. Amém? Nós aqui, com os nossos defeitos, com os nossos problemas, com os nossos desafios, somos a resposta de Deus para as lutas que a gente tem à nossa volta. É a gente que Deus quer usar para dizer: olha, tem uma esperança, tem um jeito, até para o Brasil tem um jeito. E a igreja de Jesus é quem vai responder a isso. Nós temos que entender que a nossa agenda precisa ser igual à agenda de Jesus. Jesus veio a esse mundo por causa de gente, por causa de homem, de mulher, de criança. O plano de Deus para a humanidade, a missão de Deus no mundo, passa diretamente por mim e por você. Pelo político, pelo craqueiro, pelo marginal, pelo empresário, pelo professor, pelo engenheiro. A missão de Deus tem a ver com o ser humano. Gente vai ser sempre mais importante no projeto de Deus. E aí vocês vieram, numa crescente, no primeiro momento ouviram uma palavra introdutória sobre a missão de Deus, a missão integral de Deus, a forma como Deus quer agir nos seus chamados. Vocês falaram sobre a relação do cristão com o trabalho, a relação do cristão no meio onde ele está inserido. Vocês tiveram o desafio de falar sobre política, nesse tempo tão polarizado que a gente vive, onde a gente vive numa constante luta em relação a esses lados que a gente tem. E hoje eu quero chamar a sua atenção justamente para essas classes mais necessitadas, entendendo que a principal resposta para isso somos eu e você. Esse é um tema complicado para esse mundo e para esse momento histórico que a gente vive, porque quando a gente pensa em classe social, a gente logo liga a uma ideologia. A gente está muito ideológico hoje. Existem campos ideológicos lutando em prol disso. Então, quando a gente vê, por exemplo, algum movimento, alguma ONG, a gente logo alheia ela a alguma outra, principalmente questão política, e acaba dizendo assim: não me comungo com isso, não estou desse lado, e a gente acaba não fazendo nada. E esse é um grande perigo, porque nós somos chamados para suprir, através da palavra de Deus, das nossas ações, as necessidades daquele que precisa. É papel da igreja criar a equidade no mundo que nós vivemos. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. E eu quero ler do versículo 25 até o 29. O capítulo 9 e o capítulo 10, Jesus envia os seus discípulos 2 vezes. E o capítulo 10 começa com esse envio. Vai lá e põe a mão na massa e anuncia o Evangelho da paz e faz a obra que eu estou confiando a vocês. E num determinado momento, no meio desse processo todo aí de ir,
Jesus se encontra com um camarada e ele tem um diálogo com ele que eu quero ter contigo, com você também aqui nesse momento. Lucas capítulo 10, dos versículos 25 até o 29. Dê uma olhadinha para a direita, para a esquerda, veja se tem alguém sem a Bíblia, sem um aplicativo do celular, para que todos possam acompanhar a leitura da palavra de Deus. Diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Desculpa, eu soltei um pedaço, né? Vamos voltar. Para pôr Jesus à prova, e lhe perguntou: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: o que está escrito na lei? Como você a lê? O perito então respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Amém. Ler a Bíblia é um desafio, principalmente quando a gente lê a Bíblia no desejo de aprender com ela. Que quando a gente lê a Bíblia com honestidade, como ela é um espelho, como ela mesma se apresenta, onde você olha e diz assim: olha, eu preciso melhorar isso aqui, eu preciso pentear o meu cabelo, eu preciso resolver esse negócio, eu preciso dar um jeito. Tem gente que não tem mais jeito não, mas a Bíblia, ela é esse negócio, esse espelho, que a gente olha e diz assim: eu preciso melhorar. E ela gera esse incômodo, esse desafio. E tem algumas coisas que a gente lê na Bíblia que a gente fica meio desafiado, deixa a gente muito perplexo, a gente fica assim: Deus, é isso mesmo que o Senhor está mandando eu fazer? Amar o inimigo, andar uma segunda milha, dar a minha capa, dar tudo que eu tenho, é muito difícil. E a gente que se acostuma com esse meio, porque isso é um perigo, se acostumar com esse meio de Bíblia, de cristianismo, de igreja, a gente acaba vivendo algumas coisas sem permitir que isso mexa com a gente. Então eu sei o que a Bíblia diz, eu leio o que a Bíblia diz, mas eu não faço. Eu sei o que eu deveria fazer, mas eu não tomo atitude de acordo com aquilo que a Bíblia me diz. Eu não tomo uma ação em relação ao que eu tenho conhecimento. Ou seja, a minha fé é verborrágica, a minha fé é mentirosa, a minha fé é da boca para fora, a minha fé está no campo apenas do entendimento, é uma fé mentirosa, porque aquele que crê e não faz, ele é mentiroso. Muita gente. E de repente, meu irmão e minha irmã, nós estamos no meio desse muita gente. Conhecemos, temos sabedoria a respeito da Bíblia, decoramos alguns versículos, mas ainda assim temos atitudes lastimáveis. Sei o que a Bíblia diz, mas saber o que a Bíblia diz não influencia em nada as minhas ações. Eu vejo o que está acontecendo à minha volta, eu sou responsável por ser o mensageiro da paz, o embaixador de Cristo, mas eu não estou afim de influenciar e de encarar as lutas do mais necessitado como eu deveria fazer. Eu sei que essa pergunta aqui não cabe, porque acompanho aquilo que os irmãos fazem e sem demagogia nenhuma. Mas muitas igrejas, muitas comunidades, muitos templos religiosos, se saíssem do local onde eles estão, ninguém sentiria falta. Muita gente diria: graças a Deus que povo barulhento saiu daqui. Aquele povo que ensaiava 2 horas da tarde, na hora da minha soneca, acabou aquele negócio. Tem muitas e muitas comunidades religiosas que, se mudasse do lugar, o povo que estava em volta diria: aleluia, até sem ser crente. Ia dar uns 4 glórias, uns 5 aleluia, e porque aquela comunidade não faz diferença. Ou seja, aquele povo que ali se reúne está vivendo uma fé que não é prática. O texto que a gente leu aqui, ele é um diálogo que coloca em contraponto, em xeque, falhas morais e falhas relacionais. Falhas morais é aquele desajuste contra aquilo que é certo. Eu vivo uma vida em desacordo com aquilo que eu deveria viver. Eu não caminho corretamente.
eu sou um homem mau caráter. Isso é que está de um lado. E do outro lado, do outro lado desse campo ético, que foi atingido, nós somos uma comunidade atingida pelo pecado, somos gente que o pecado nos manchou de alguma maneira, e todos, sem exceção, fazemos parte disso, e no meio de uma igreja é normal gente fraca, mas não é bom, mas é normal, porque nós somos um povo imperfeito. Se você é alguém imperfeito, que precisa de ajuda, seja bem-vindo. Aqui é o seu lugar. Amém? Aqui é o seu lugar. Se você está cheio de problema, igual o carro velho, cheio de defeito, aqui é a oficina de Jesus. Vem para cá. Ele vai fazer uma recalchutada na sua vida e vai continuar fazendo até o dia em que a trombeta soar. Esse campo ético. Do outro lado, temos as falhas relacionais, que é a nossa incapacidade de relacionar com o outro, de olhar para o outro e porque ele é mais bonito do que eu, porque ele vota num candidato diferente do que o meu, porque ele torce para outro time, porque ele gosta de hino e eu gosto de rock and roll, eu não consigo estabelecer uma relação com ele. Eu estou indisposto em aceitar o outro porque eu tenho preconceitos a respeito dele, porque eu tenho mazelas pessoais não resolvidas na minha alma, e porque eu não me resolvi, eu não consigo me atrelar ao outro. E cá para nós, os grandes problemas da humanidade têm a ver com gente. Faz uma análise aí da sua vida. Os seus grandes problemas mesmo têm a ver com alguém que te feriu, alguém que te traiu, alguém que pisou no seu calo, alguém que contou uma mentira para você. Os grandes problemas nossos é gente. Os nossos problemas se dão, na maioria das vezes, no campo relacional. E aí Jesus vai conversar com esse camarada, que a Bíblia diz ser um perito da lei, um homem conhecedor, alguém que tinha domínio do que a Bíblia daquele tempo dizia, e ele diz assim: olha, sabe de uma coisa? A missão que eu venho pregando é a missão do amor, é a missão do bem, é a missão do estender as mãos. Como a gente não dá conta de cumprir essa missão, a gente foca naquilo que é ético, a gente foca naquilo que é certo e que é errado, a gente enfatiza a vida cristã, a espiritualidade sadia, a santidade no que é certo e no que é errado. Se eu não bebo, se eu não fumo, se eu não tenho nenhum tipo de vício, se eu consigo a duras penas não falar mal de ninguém, você é um santo, irmão. Você se acha alguém que está em dias com Deus. Mesmo que você não consiga também, por outro lado, amar ninguém, se relacionar com ninguém, cuidar de ninguém. Porque a gente tem uma forte tendência em enfatizar esse campo comportamental e desvalorizar as relações. Porque a nossa pergunta sempre vai ser: como que eu faço para vencer os meus males? Como que eu faço para vencer os meus pecados? Como que eu faço para vencer as minhas falhas morais, as minhas lutas que eu tenho na minha mente, no meu coração? De que maneira eu consigo exorcizar isso? De que maneira eu consigo dar um basta nisso? Como que eu faço para errar menos no meu comportamento? Porque é a maneira como a gente pensa. E aí Jesus vai responder: sabe como é que você se torna alguém melhor? Sabe como é que você se torna alguém mais pronto a exercer justiça social, cuidado, serviço, trabalho? Amando o outro, amando o próximo, me colocando à disposição daquele que precisa. E quando nós falhamos na missão amar, nós falhamos em cumprir a missão da igreja. Esse é o desafio de Jesus. O que vai demonstrar que eu sou alguém que cumpre o que Deus espera de mim é a medida que eu estou disposto a amar o outro. Só que isso é complicado, porque eu tenho questões que eu preciso perdoar. Tenho ou não tenho? Eu tenho mágoas que eu trago, carrego, traumas que eu levo, e isso impede de que eu cumpra o que Jesus espera de mim, que é amar. Eu queria te chamar a atenção para o texto. A gente tem um mestre da lei,
que parece ser alguém que tem um coração ardiloso, maldoso, porque o texto sagrado começa dizendo que o intuito dele era fazer o quê? Provar Jesus, testar Jesus. É como quem dizia assim: vou ver se eu pego esse camarada agora, eu vou pegar ele na reta agora com essa pergunta e ele não vai passar nesse teste. Eu conheço mais que ele e ele não vai assumir essa posição de protagonismo que ele está assumindo. Isso já me ensina que a minha posição religiosa, o tanto de tempo que eu sou crente, se eu lidero alguma coisa ou não, não garante, não quer dizer muita coisa no que diz respeito à minha caminhada espiritual. Por quê? Porque esse homem era um perito da lei. Certamente, quando ele chegava na igreja, ele era muito bem recebido. Paz do Senhor, irmão, seja bem-vindo. Ele era daquele naipe assim. Só que, no entanto, o texto já começa dizendo que o desejo dele era testar Jesus. Eu acho que nós que queremos ser alguém, a Bíblia nos convida a servir ainda mais. E ele foi até Jesus para testá-lo. Aproximou-se dele com esse desejo. E Jesus, então, faz uma pergunta que nós bem sabemos, retórica. Porque Jesus sabia. Jesus olha para aquele homem, conhecendo as suas intenções, e pergunta: o que está escrito na lei? Porque aquele homem preocupado com a vida eterna, Jesus vai lá e responde: o que está escrito na lei? O que está escrito? O que está escrito na Bíblia? O que a lei ensina? Isso nos revela uma coisa: que conhecer não muda a nossa vida em relação à missão que a gente tem. Conhecer que o seu vizinho não tem o que comer amanhã, saber que a família que está morando na sua frente está vivendo uma dificuldade porque não consegue alcançar um local de trabalho digno, saber que a gente tem milhões e milhões de pessoas sem ter o que comer aqui na nossa região, e nada faz diferença. Assim também como conhecer a Bíblia só não muda a nossa história, não resolve as minhas questões. O que muda a minha história é a forma como eu absorvo esse conhecimento e coloco em prática. Porque Tiago diz que a fé sem obras é o quê? É o quê? Morta. Não adianta nada. O meu conhecimento inoperante é um conhecimento que não agrada a Deus e que não gerou em mim aquilo que eles esperavam. Então a forma como eu me relaciono com o que está escrito é que influencia a minha vida. Porque pode estar escrito, eu ler e reler, e aquilo não mudar a minha perspectiva. Está escrito, mas para mim não faz diferença. A Bíblia diz isso, mas eu não estou nem aí. E a gente tem muita gente que de repente frequenta as nossas igrejas e são assim. E aí Jesus faz outra pergunta: como que você lê? O que isso te ensina? Qual o princípio você tira disso que você acabou de dizer? Como você aplica isso? Como que isso se encaixa na sua vida? Muitos de nós relacionamos com Deus apenas nesse campo, nesse contexto eclesiástico. Da porta para fora é como se Jesus não existisse. Aqui a gente canta, a gente bate palma, a gente ouve uma boa palavra de vez em quando, a gente é inspirado por Deus para tomar algumas decisões, a gente de repente até se emociona, mas quando sai dali para fora, nada muda, nada faz diferença. Só é crente da porta para dentro. Nunca se interessou por aquele que tocou o interfone pedindo um prato de comida. Nunca se interessou por aquela criança que precisa estudar e não tem como ir até a escola porque não tem um chinelo para poder ir para a escola. Conta-se uma história de que certa vez o Estado Islâmico prendeu um certo cristão e condenou-o à morte. E depois de um tempo preso, aquele cristão foi levado até a fila para ser executado e ele, desesperado, perguntou: mas por que você está me matando? Por que você vai tirar a minha vida? Eu nunca te fiz nada. E aquele homem lá do Estado Islâmico respondeu: é por isso mesmo, vocês não fazem nada. Essa fé que vocês abraçam não faz diferença nenhuma para o nosso país. Vocês só se reúnem nesse lugar, cantam essas músicas, mas a fé que vocês dizem ter não influencia em nada. Tem um país chamado Euritéia, conhece? Eu também não, só li a respeito disso. Diz que na Euritéia tinha privação religiosa, eles não tinham liberdade de fazer o que a gente faz. Depois de um tempo, a ONU, os movimentos lá,
liberaram a igreja. E aí eles começaram a crescer. E o país não começou a mudar em nada. E o governo ainda era um governo contra a igreja, mas por causa das forças políticas, acabou cedendo. Depois de um tempo que a igreja tomou proporções gigantescas, o governo disse: está proibido, porque a gente deixou vocês se reunirem, deixou vocês fazerem os seus cultos, mas vocês não mudaram em nada o nosso país. Tem gente ainda morrendo de fome, tem droga que continua chegando, tem gente que continua sem boas escolas, porque vocês, os cristãos, não colocam em prática aquilo que vocês dizem crer. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos pensar a respeito do tipo de fé que nós estamos tendo. Nós não podemos dicotomizar a nossa vida cristã. A gente não pode achar que é possível separar uma coisa da outra. Quem fica aqui no templo, ou o que fica nos templos, são ídolos. Nós não, nós somos santos espalhados aqui por essa região. E enquanto estamos espalhados, precisamos levantar a bandeira de Jesus e dizer: nós não aceitamos as condições desiguais que nos cercam. O Jesus que eu creio veio para trazer vida e vida abundante, não só para mim, mas para todos. E aí, na continuidade daquele bate-papo, como você lê? O mestre da lei responde: olha, eu não sei quem é o meu próximo. Eu sei que eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aí, como que você vai fazer isso? Ele diz: olha, você precisa me explicar, porque eu não sei quem é o meu próximo. Isso denuncia o quê? Que ele não sabia nada. Porque o fato dele responder na ponta da língua o que Jesus perguntou, revela também que, na verdade, se ele não sabia quem era o próximo, de nada adiantava saber que ele tinha que amá-lo. Ele acha que sabe tudo sobre Deus. E isso é um absurdo, presumir que nós somos íntimos de Deus, se eu nada sei sobre o meu próximo. É o perigo de nós transformarmos o Evangelho num eu-evangelho. O Evangelho nunca será uma agenda individual. O Evangelho nunca cabe o singular, nunca cabe um pronome possessivo, é sempre nosso, somos sempre nós. A igreja é convidada para isso. É você, meu irmão, que está aqui entrando e saindo há tantos anos, é você, minha irmã, que está cheia de habilidade e que precisa dizer: Senhor, usa-me, faz de mim aquilo que o Senhor quer que eu faça. É gente que sabe tudo de Deus, mas tem dificuldade em dizer boa noite para quem está do lado. É gente que sabe tudo das leis e dos estatutos, mas que não consegue estender a mão para quem precisa. Por que ele não sabe quem é o próximo? Porque ele não colocava em prática aquilo que ele sabia. Ele não saía para as ruas para viver o que ele conhecia. O centro da vida cristã é um centro que nos chama à prática do amor, a prática que se manifesta no servir. E uma igreja, ela não morre quando ela deixa de se reunir, mas ela morre, ela está morta quando ela deixa de servir, quando ela deixa de cumprir o papel profético, social, a agenda de Jesus para ela. Tudo que está à beira disso precisa apontar para esse serviço. O nosso olhar viciado, lendo a Bíblia em busca daquilo que é certo ou errado, precisa se transformar num olhar de quem lê a Bíblia buscando: Senhor, me ensina a amar mais a Deus e ao próximo. Tem uma frase que é atribuída a Santo Agostinho, mas eu não sei se é dele, eu nunca encontrei uma referência, que diz que ame a Deus e faça o que quiser. Ame a Deus, ame ao Senhor, ame com toda a sua força, porque se você amar a Deus, você vai amar o próximo, você vai servir aquele que precisa. E aí, para explicar para o mestre da lei quem era o próximo, Jesus então conta a parábola que vem a seguir, que é a parábola que alguém colocou como a parábola do bom samaritano, que é um tapa de luva para um mestre da lei, porque o samaritano era visto para ele tal como alguém que é cruzeirense e o outro é atleticano. Vou piorar a situação, tal como alguém que vota no Lula e o outro vota no Bolsonaro. É mais ou menos isso, irmão, que um fariseu, que um mestre da lei via um samaritano, da pior estirpe possível. E para contar a parábola, Jesus vem e traz quem a cena para salvar, para poder fazer aquilo que nós precisamos fazer: um samaritano.
Deixa eu só causar uma confusão na sua cabeça sem colocar juízo. Se a gente for parar para pensar no que tange a essa temática da justiça social, nós, os evangélicos, estamos luz atrás do que os espíritos fazem, dos trabalhos que eles desenvolvem, do assistencialismo que eles prestam. Nós temos a mensagem da salvação, nós temos o Deus que salva, o Deus que provê, nós temos o Evangelho da verdade, nós temos a Bíblia, o Deus verdadeiro, nós temos a boa doutrina, mas a nossa prática, o nosso próximo, a gente não consegue encontrar ainda. A gente não consegue identificar. O samaritano nada sabia das Escrituras, não era ensinado na sinagoga, no entanto, foi o próximo. É difícil estabelecer quem é o nosso próximo, mas eu queria concluir te perguntando: que tipo de próximo você está sendo para alguém? Se é complicado você identificar quem é o seu próximo na agenda de Deus, eu queria te convidar a fazer uma reflexão contrária. Que tipo de próximo você está sendo na vida de alguém? Porque se você ama a Deus e ama o próximo como a ti mesmo, você precisa ser um próximo sustância, um cabra internacional, assim, do tipo: Senhor, conta comigo. O que está precisando? É de 35 quilos de arroz? Eu vou dar 30. Deixa 5 para alguém também, para que alguém possa fazer. Amém? Amém quer dizer o quê? Conta comigo, pastor, eu vou ajudar nessa cesta básica aí. Né? De hoje não vai passar não, pastor. Tem muita gente aqui que vai querer sair daqui sendo um bom próximo. É ou não é verdade, Jefferson? Né? Então vamos junto nessa história aí. Então a questão é, a gente estabelece a nossa caminhada nos distraindo. O certo, o errado, eu menti, eu não menti, e deixa de lado aquilo que é mais precioso, que é o que? Gente. Porque se eu começo a estabelecer uma caminhada com gente, em amor, em serviço, em disponibilidade, em comprar as brigas sociais que a gente tem aos montes, e são causas e mais causas, que me perdoe você que gosta de cachorro, mas a gente tem ONG que cuida de cachorro. Temos ONGs especializadas em fazer prótese para cachorro. Que bom! Tem que cuidar dos bichinhos mesmo. Jesus mandou a gente cuidar desse mundo. Mas o que nós temos feito por gente? Que tipo de próximo eu tenho sido para ele? Eu preciso me quebrantar. Eu preciso pedir a Deus, me ajude. Porque há 2 caminhos que a gente precisa tomar. Perceber o amor de Deus por nós. Perceber o cuidar de Deus por nós, perceber o carinho de Deus por nós, reconhecer que nós somos amados do Pai, e que nada do que a gente faz ou deixa de fazer muda o amor de Deus. Então eu deixo que esse amor de Deus me preencha, e eu me disponibilizo para amar o outro, e na medida em que eu aprendo a amar, Deus vai me fazendo alguém melhor. E amar quem? Amar aquele que precisa. Amar aquele que não é digno do meu amor. Amar aquele que eu nunca imaginei que fosse ser colocado diante de mim. E aí eu me torno mais puro, mais santo, mais ético, porque a minha vida vive a vida prática que Deus tem para mim. Eu queria te convidar a orar e pensar nisso tudo que a gente falou, nesse bombardeio de informações que a gente foi recebendo. Temos tantas mazelas sociais nos cercando, desigualdades imensas. Deixa eu te dizer uma coisa, você que está aqui hoje pode se sentir um privilegiado. Você tem muito e muito mais do que a grande maioria da população mundial. Diante dessas lutas de classes, lutas sociais, que tipo de próximo eu sou? Como eu tenho servido o outro? Porque eu não sei se você sabe, mas nesse tempo, para essa hora, Deus quer ser servido por nós, à medida em que nós servimos o outro. O texto que vocês têm usado como base diz: olha, quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Quando eu tive sede, vocês me deram de beber. Quando vocês fizerem isso a um desses pequeninos, a um desses injustiçados, a um desses marginalizados, vocês estarão fazendo a mim. Nós servimos a Deus servindo o próximo. É fato, nós não podemos resolver o problema do mundo, nós não podemos, mas alguma coisa a gente pode fazer. Alguma coisa a gente pode fazer.
Ah, mas a igreja não faz isso, a igreja não faz aquilo, a igreja fica presa em 4 paredes. Mentira! Porque se nós somos a igreja, quando acaba esse tempo aqui, nós estamos espalhados aí pelos bairros, pelas ruas, e nós como igreja podemos e temos que fazer alguma coisa. Que tipo de próximo eu tenho sido? Com que presteza e disponibilidade eu tenho servido? Quem não serve para servir, serve para pouco ou para nada. Só que presta atenção numa coisa antes da gente ir embora. A gente canta uma canção que é bem verdadeira, que diz que quem tem posto a mão no arado não pode olhar para trás, não pode mais querer a própria vida, querer os próprios sonhos, querer as próprias coisas, porque como eu disse há pouco tempo atrás, no evangelho do reino de Deus não existe o eu, não existe o meu. A gente não conjuga desta maneira. Tudo que eu tenho é de Deus. Se tudo que eu tenho é de Deus, ele precisa ser do outro. Na igreja de Atos, nós lemos lá que eles tinham tudo em comum. Eu convido você então a fazer alguma coisa. Talvez você saiba como você pode herdar a vida eterna. Crer em Jesus e será salvo. Entregando a sua vida para Ele, recebendo o evangelho da graça, permitindo que Ele te alcance. Mas a sua fé só se faz verdadeira quando ela é operacionalizada, quando ela é colocada para fora. Seja um próximo melhor, seja aquele que tem um olhar compassivo, misericordioso. Deixa eu te falar uma coisa, de repente até os seus problemas vão diminuir, sabe por quê? Porque você vai parar de focar neles, vai parar de focar nas suas coisas, e vai começar a focar nas coisas que são do alto. Ah, meu irmão, se tem uma coisa que a Bíblia diz, e eu creio, é que quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas. Pai, nós estamos aqui juntos. Que desafio nós temos como igreja. Que desafio nós temos diante de nós. Que responsabilidade. Mas nós, como os valentes do Senhor, como bons soldados de Cristo, resolvemos nesse momento dizer sim ao desafio que o Senhor nos faz. Nós queremos abraçar as causas que estão diante de nós, e se nós não podemos resolver tudo, nós podemos fazer alguma coisa. Nós podemos ensinar as crianças a mexer com o computador, nós podemos ensinar as jovens a costurar, nós podemos ensinar os jovens a consertar um carro, nós podemos ensinar a fazer um monte de coisa, como essa igreja tem feito aqui nessa comunidade. Nós podemos olhar para aqueles que estão necessitados, carentes, e de alguma maneira sermos a resposta de Deus para esse tempo. Fato é que eu, meu irmão, a minha irmã, não queremos ficar de fora daquilo que o Senhor está realizando neste mundo. Nós queremos estar juntos, cooperantes, de mãos dadas, porque juntos com o Senhor e uns com os outros a gente pode fazer muito mais. Nos faz praticantes e não só conhecedores da Tua palavra, para a glória de Deus. Amém e amém, Senhor.